Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte título: Dirigíveis, Foo Fighters e Foguetes Fantasmas. Na noite de 19 de abril de 1897, dois moradores da cidade de Beaumont, Texas, J.B. Ligon, agente local da cervejaria Magnolia, e seu filho Charles, observaram luzes se movendo em volta do pasto de seu vizinho, a alguns metros de sua casa, e foram investigar. Encontraram 4 homens em pé, ao lado de um dirigível pousado, que lhes pediram 2 baldes de água. Os Ligon providenciaram a água e conversaram com um dos homens, que se apresentou como Wilson. O dirigível era um de 4, disse Wilson, com hélices e asas, movido a eletricidade. Tinham voado em segredo sobre a cidadezinha em Iowa, e agora Wilson e seus tripulantes voltavam após um voo até o Golfo do México. Após a conversa, os homens entraram no dirigível e decolaram. Esse foi apenas um entre as dezenas de avistamentos de dirigíveis em 20 estados norte-americanos entre 1896 e 1897. Milhares de testemunhas viram dirigíveis que consistiam um corpo alongado em forma de charuto, com a gôndola embaixo e uma mistura de hélices e pequenas asas que lhes davam a força motriz. A maioria desses avistamentos envolvia objetos se movendo a grande altura, mas alguns se aproximaram o suficiente do solo a ponto de as testemunhas ouvirem vozes e verem pessoas dentro do dirigível. E alguns ainda aterrissaram, e seus ocupantes mantiveram contato com as testemunhas, como no caso dos Ligon. Os avistamentos desses dirigíveis são misteriosos, porque entre 1896 e 1897, ninguém ainda havia pilotado um aerostato que se comportasse como aqueles dirigíveis. O melhor dirigível naquela época, construído por Charles Renault e A.C. Krebs na França e testado em Paris em 1884, voava a velocidade de 20,92 km por hora, mas não podia carregar mais que seu piloto e tinha um alcance máximo pouco mais de 1,61 km. O primeiro dirigível de sucesso no mundo foi criado por Alberto Santos Dumont na França em 1898 e circundou a Torre Eiffel em um voo de 11,27 km em 1901. Na América, o primeiro aerostato de sucesso, o California Arrow, foi construído por Thomas Baldwin e teve seu voo inaugural em 1904. Enquanto os dirigíveis mal saíam dos desenhos, em 1897, a ideia de viajar no ar tornara-se uma obsessão. Na América, mais do que em qualquer outro lugar do mundo industrial, a crença que o progresso tecnológico era tão inevitável quanto benéfico adquirira fé de uma intensidade inabalável. E o sonho das máquinas voadoras ocupava um lugar especial nessa fé. Muitos norte-americanos acreditavam que logo os avanços notáveis na tecnologia de transporte que produziram estradas de ferro e navios a vapor culminariam na conquista do ar. E o grande orgulho nacional se concentrava na esperança de que os inventores norte-americanos liderariam o mundo nas viagens aéreas. Os avistamentos de dirigíveis em 1896 e 1897 se alimentavam das esperanças e expectativas de todo o país ao mesmo tempo em que alimentavam as próprias esperanças. O sucesso do voo em balão, que já existia havia quase um século, tornava o dirigível o candidato mais provável para uma tecnologia eficaz de viagem aérea. E a imprensa popular da época era permeada de visões especulativas de um futuro repleto de dirigíveis. Nos últimos anos do século XIX, muitas pessoas acreditavam que uma nave mais pesada que o ar jamais voaria. Carl Jung era uma dessas pessoas. Entretanto, em seu livro sobre discos voadores, publicado em 1958,
O próprio Jung criticou a ingenuidade de suas certezas da juventude. Até a primeira década do século XX, quando os primeiros aviões dos irmãos Wright já haviam demonstrado o potencial de uma nave mais pesada que o ar, histórias de ficção científica de autores como H.G. Wells e E.M. Forster ainda supunham que a onda do futuro seria trazida pelos dirigíveis, não pelos aviões. Apesar de seu caráter promissor, contudo, os dirigíveis se tornaram um beco sem saída. As naves que os norte-americanos viam em 1896 e 1897, cruzando o céu, aterrissando nos pastos e nos bosques do país, eram as aeronaves que eles esperavam ver em um futuro próximo, não as que realmente foram inventadas na aurora dos tempos das viagens aéreas. Mais curioso ainda, as pequenas asas e as grandes hélices com aspecto de barbatana, que pareciam impulsionar os misteriosos dirigíveis pelo céu, se mostrariam completamente incapazes de fazer isso. Desenhos semelhantes foram experimentados repetidas vezes pelos inventores de aerostatos e todos fracassaram. Entretanto, esses desenhos copiavam nos mínimos detalhes as imagens dos dirigíveis do futuro próprios da literatura popular do fim do século XIX. Qualquer que fosse a fonte dos misteriosos dirigíveis, eles sumiriam no fim de 1897, com exceção de algumas aparições dos dirigíveis fantasmas na Nova Inglaterra em 1909. Naves aéreas desconhecidas foram muito pouco avistadas nos céus norte-americanos até 1947. Além mar, contudo, objetos voadores não identificados de vários tipos tomavam a mídia em intervalos diretos entre esses períodos. Dirigíveis apareceram sobre a Grã-Bretanha em 1909 e 1910 e novamente em 1912. Nesse ano, eles já eram a realidade, mas esses avistamentos não correspondiam às atividades dos aerostatos conhecidos no Reino Unido ou nas proximidades naqueles anos. Outra série de avistamentos aéreos inexplicáveis ocorreu na Suécia e na Noruega nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. No fim da década de 1930, centenas de testemunhas viram aeronaves cinzentas sem marcas conhecidas no espaço aéreo escandinavo. Algumas dessas naves, segundo as descrições, eram maiores que qualquer coisa conhecida que fosse capaz de voar. Uma tinha 8 hélices e efetuava manobras arriscadas, como, por exemplo, desligar os motores e deslizar em espiral descendente durante nevascas. As forças aéreas da Suécia e da Noruega tentaram encontrar evidências sólidas da existência desses objetos, mas não conseguiram. No decorrer da guerra, esses avistamentos cessaram, mas o fim das hostilidades trouxe de volta os fantasmas aéreos. Dessa vez, as testemunhas viam foguetes fantasmas, naves voadoras cilíndricas sem asas, movendo-se em altas velocidades. Mais de 2.000 avistamentos desses objetos foram relatados em 1946. Na época, a especulação girava em torno da possibilidade de que os russos estavam testando foguetes alemães V-2 capturados, mas nenhuma evidência foi encontrada para corroborar essa ideia, mesmo quando os arquivos militares russos foram abertos após a queda da União Soviética. Entre essas duas ondas escandinavas, outra série de fenômenos aéreos enigmáticos levou cientistas, pilotos e oficiais militares a arrancar os cabelos no mundo todo. Os Foo Fighters, bolas de luz que brincavam de pega-pega com os aviões, eram vistos em todos os cenários da Segunda Guerra Mundial e pelos dois lados do conflito. Eram bolas coloridas de luz com cerca de 30 centímetros ou pouco mais de diâmetro, que surgiam de repente seguindo os aviões por até 40 minutos. Os Foo Fighters eram vistos tanto durante o dia quanto à noite, nas mais variadas condições climáticas, e foram fotografados mais uma vez. Aliás, mais de uma vez. Foram avistados pela primeira vez em 1940, mas nos anos seguintes, vários pilotos em guerra de ambos os lados os viram,
Esses objetos permaneceram ativos até o fim da guerra, quando retornaram para onde quer que os fantasmas aéreos se vão após seu trabalho. Vale observar que quase todas as pessoas que viram esses objetos voadores não identificados antes de 1947 presumiam que viessem de outra parte da Terra. Os dirigíveis fantasmas dos anos de 1890 tinham uma origem atribuída a a projetos secretos de algum inventor inteligente, enquanto as naves fantasmas escandinavas e os Foo Fighters eram considerados tecnologia militar secreta de alguma potência hostil. Entretanto, algumas vozes no decorrer da onda de dirigíveis norte-americanos de 1896 a 1897 propunham uma fonte diferente para as naves desconhecidas vistas nos céus. Diziam que os dirigíveis vinham de Marte. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Eu agradeço então pela atenção de todos e até breve.